O som das sombras nunca silenciou. Após décadas de reinterpretações e reinvenções, o Batman ressurgiu das trevas mais uma vez. Mas agora, diferente. O mundo havia mudado, a sociedade mudou, os heróis mudaram e até os leitores já não eram os mesmos. Era o fim dos anos 80. A inocência dos quadrinhos tinha dado lugar à desconfiança. E a fantasia cedeu espaço para a reflexão. E nesse cenário sombrio, o Cavaleiro das Trevas se transformou num espelho da humanidade. Quebrado, poderoso e profundamente humano. E aí, galera do Nerd, prontos para mais uma dose de cultura pop? Então se liga que o show vai começar! E chegamos finalmente no último episódio da nossa minissérie das Sombras da Lenda. No vídeo de hoje a gente vai falar do finalzinho dos anos 80 até a atualidade, um período em que o Batman voltou a ser o detetive, o Cavaleiro das Trevas, ele voltou para as sombras. Se você não assistiu os últimos episódios, eu vou deixar nos cards e nas telas finais para você poder assistir. Tá muito legal, peço para você lá conferir também. Se você gostar desse vídeo, deixa um like, deixa o seu comentário, me fala aí qual período você mais curtiu? Qual história mais marcou a sua vida? Por que o Batman é importante para você? Por que o Batman é seu personagem favorito? Porque é o meu. Bom, eu sou o Gera e você está no A Geral do Nerd. Bora pro vídeo. Em 1986, Frank Miller reescreveu as regras do jogo. Com o Cavaleiro das Trevas, o Batman deixaria de ser apenas um herói. Ele viraria um manifesto, um símbolo da resistência frente ao caos. Um homem envelhecido que enfrenta não apenas vilões, mas o próprio sistema. Miller trouxe o desconforto, a política e a crítica social para dentro da máscara. E ao fazer isso, redefiniu não só o Batman, mas toda a indústria dos quadrinhos. Quando a gente fala das histórias do Batman, a gente sempre imagina algo mais detetive, a gente imagina algo mais focado em investigação. Ou quando a gente falava nos super-heróis como um todo, a gente via uma galerinha mais colorida, mais boa praça, amigona, divertida. E quando surgiu realmente o Batman Cavaleiro das Trevas, feita pelo Frank Miller, isso muda tudo, porque mudou a nossa visão como um todo nesses heróis. Como eu disse, a gente sempre viu o Superman voando, amigão, brincando, Lanterna Verde, por mais que fosse divertido, né? Às vezes um assunto um pouco mais cósmico, Mulher Maravilha, enfim. Só que quando chegou esse Batman, tudo muda. A gente sempre tinha a percepção do Batman ser aquele cara detetive, o cara que prendia os vilões, o cara que tinha que fazer as investigações, conversar com o Gordon, o Robin, protetor, exatamente como a gente sempre imaginou. Frank Miller, ele muda tudo isso. Quando o Cavaleiro das Trevas surge, a gente vê um personagem dark, alguém sofrido, cansado, alguém que já viveu demais, alguém que vai além daquele herói costumeiro de sempre. E a gente percebe que a idade mostrou pro Bruce que o mundo, por mais que tornasse ele o mais louco possível, ele sempre se manteve naquela índole. A gente vê que o Bruce se manteve sempre firme, sempre correto, mas até um certo ponto também, porque aquela série, tanto nos quadrinhos quanto na animação, a gente vê que o próprio Bruce, ele é mais contido, mas ao mesmo tempo não se importa muito com o que vai acontecer. Ele se torna mais pesado, ele se torna mais revoltado, às vezes ele não pensa exatamente quais seriam as consequências. E esse trabalho do Frank Miller, para mim, redesenhou, né? Ele reformulou todos os pensamentos que nós tínhamos sobre heróis, sobre vilões, sobre atitudes, e o Batman deixa de ser o arquétipo de herói para ser alguém que vai resolver tudo, não importa como seja. Ele se torna algo muito maior do que uma representação de um herói costumeira daquele tempo, e que hoje se tornou algo incrível e representa basicamente qualquer herói que a gente vê. A gente percebe que todos os heróis antigos eram totalmente bonzinhos e não queriam fazer nada de errado,
E hoje, alguns heróis, né, tem diferença de um para outro, mas na sua grande maioria eles realmente buscam fazer o que é certo, não importa as suas consequências. Eles têm que manter o mundo girando sem problema nenhum. E tudo isso eu diria que se deve ao trabalho do Frank Miller. Mas Miller não parou ali. Com Batman Ano 1, em 1987, ele e David Mazzucchelli reconstruíram o início de tudo. Mostraram um Bruce Wayne falho, inexperiente, mas determinado. Um homem que ainda não dominava o medo e que precisava aprender a usá-lo. Essa história trouxe o realismo e a humanidade de volta à origem e consolidou a parceria entre Batman e o Comissário Gordon, um laço que se tornaria central em todas as versões seguintes. Fala galera, aqui quem fala é o Namura. Eu quero muito agradecer ao meu querido Gera por ter me chamado para participar desse vídeo sobre o Batman. E eu tenho aqui algumas coisas que eu preciso falar sobre o Morcegão. Muitas pessoas olham para o Batman Ano 1, a obra de Frank Miller e David Mazzucchelli, apenas como uma história de origem, mas se você olhar de perto com um olhar mais clínico, você vai perceber que essa HQ é, na verdade, um estudo sociológico profundo sobre Gotham City. Não se trata apenas do nascimento de um herói mascarado, trata-se da biópsia de uma metrópole em estado terminal. Gotham não é apenas o cenário onde a ação acontece, ela é a antagonista principal, uma entidade viva e opressora que respira corrupção e exala o desespero quase palpável em cada beco escuro. É aqui que tudo começa. Não no céu, mas no asfalto sujo de uma cidade que esqueceu o que significa a palavra justiça. Em Ano 1, Gotham é retratada como uma cidade doente. Uma doença que não é um vírus, mas sim uma erosão moral. A gente vê uma polícia que não protege, mas sim extorque. Vemos políticos que não governam, mas sim negociam o futuro da população em salas enfumaçadas. A pobreza é latente e a violência é a única linguagem que todos entendem. Frank Miller nos mostra que a criminalidade de rua é apenas um sintoma. A verdadeira patologia está nas instituições que deveriam manter a ordem. É um ecossistema onde o crime não é uma exceção, ele é o próprio sistema. E qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência. Há uma frase que define bem essa fase do Batman. O Batman não surgiu para salvar Gotham por um ato de caridade heróica, mas porque Gotham precisava desesperadamente de alguém como ele. A cidade estava tão mergulhada nas sombras que apenas algo que pertencesse às sombras poderia enfrentá-la. Bruce Wayne não escolhe o morcego por acaso. Ele entende que, em uma cidade onde a lei é uma piada, o medo é a única ferramenta de controle que resta. Ele se torna um anticorpo de um organismo que está tentando se autodestruir. O roteiro coloca Bruce Wayne e Jim Gordon em caminhos paralelos. Ambos chegam a Gotham no mesmo tempo, e ambos percebem a mesma podridão. Enquanto Gordon tenta lutar de dentro do sistema, Batman ataca por fora. Essa dualidade mostra que a cura para Gotham exige mais do que apenas boa vontade. Exige uma ruptura total com a normalidade. Batman é o resultado inevitável de uma sociedade que falhou com seus cidadãos em todos os níveis possíveis. No fim das contas, Ano 1 nos ensina que o Batman é o filho legítimo de Gotham City. Ele é o espelho que a própria cidade se recusa a olhar no espelho todas as manhãs. Ele não é um salvador vindo do céu com poderes divinos, mas um de carne e osso que emergiu do asfalto sujo porque o silêncio das pessoas de bem havia se tornado ensurdecedor demais para ser ignorado. Gotham criou o Batman através da sua própria negligência e maldade, e agora teria que aprender a conviver com a sua própria criação. O morcego não é a solução definitiva, mas é o primeiro passo para que a cidade volte a respirar. Batman é, em última análise, a resposta de Gotham para si mesma. E logo depois, pessoal, coladinho ali, em 1988 veio o golpe final. A Piada Mortal, de Alan Moore e Brian Bolland. Uma história sobre insanidade, o trauma e a linha tênue entre o herói e o vilão. Moore mostrou que bastava um dia ruim para transformar qualquer um em um monstro. A partir dali, o Coringa deixou de ser apenas um palhaço assassino. Virou uma ideia, um símbolo do caos absoluto. Bom, meu nome é Luan
Luana, sou do canal Vamos Falar. Vamos falar sobre o Batman maravilhoso. Ele é meu herói favorito, tá? De todos, eu acho muito interessante o Batman, né? Vamos falar sobre ele cruzar limites, né? Por mais de tudo que ele sofreu. Eu acho muito interessante a história do Batman, porque ele é um herói diferente, ele é um herói que não tem superpoderes, ele passou por traumas muito grandes, ele tem muito dinheiro, então ele tem poder, ele tem influência, mas ele decide fazer o bem com o dinheiro dele, porque ele podia muito bem se vingar. Assim, eu fui oprimido quando eu era criança, agora eu vou ser o opressor, agora que eu sou adulto, que eu tenho dinheiro, que eu tenho influência, então agora eu vou fazer o mal, então agora eu... E ele não usa isso, ele usa para o bem o dinheiro dele, né? O poder dele e tudo que ele pode fazer, né? Então eu acho bem interessante assim. O limite que ele pode ter passado é sentir muito ódio, né? Das pessoas que fizeram mal para ele, das pessoas que mataram os pais dele, tudo, né? Mas mesmo ele sentindo esse ódio, mesmo ele sentindo esse vazio dentro dele, isso não tira a bondade dele. Porque, mais uma vez, ele escolheu fazer o bem. Ele tinha todos os motivos, vamos dizer assim, né? De ser uma pessoa muito mais revoltada, de fazer o mal, de escolher fazer o mal. Mas ele escolheu o bem. Então é isso que me fascina no Batman, porque ele não tem superpoderes. Vamos dizer que é fácil, é mais fácil ser um super-herói quando você tem superpoderes, quando você nasce com eles, ou quando você adquire eles. Mas e quando você não tem? E você quer, mesmo assim, ajudar as outras pessoas, você faz de tudo para ajudar as outras pessoas. Então eu acho muito interessante, eu gosto muito da jornada do Batman por causa disso, por causa da escolha que ele fez. Porque nós temos escolha, a gente tem uma escolha, a gente pode escolher fazer o bem ou fazer o mal. E ele escolheu, mesmo tendo influência, mesmo sendo poderoso, quando ele é adulto, né? Mesmo ele tendo tanto dinheiro, ele podia pegar esse dinheiro e pensar só nele, em ser egoísta, e fazer só por ele, e não pensar em ninguém. E não, ele escolheu fazer o bem, mesmo que para isso, muitas vezes, ele pode quase morrer, ele pode criar inimigos. Esses inimigos, já aconteceu em alguns filmes, né, de sequestrarem a mulher da vida dele. Então, além dele ajudar outras pessoas, ele pode até se prejudicar por causa disso, mas ele não deixa de fazer, mesmo ele não tendo superpoderes, porque ele escolheu. Então, eu gosto muito do Batman, eu acho ele maravilhoso. Eu acho, pra mim, é o meu herói favorito, com certeza. Os anos 90 ampliaram o drama. O público queria histórias mais grandiosas, e a DC respondeu com sagas que colocaram o herói no limite do físico e do psicológico. Em A Queda do Morcego, de 1993, Bane quebra a coluna do Batman literalmente, e outro homem, Azrael, assume o manto, levando o símbolo a extremos violentos e distorcidos. Foi uma metáfora perfeita sobre o peso de ser o Batman e sobre o perigo de perder sua essência. Depois veio Terra de Ninguém, um épico em que Gotham é devastada por um terremoto e isolada do mundo, sem lei, sem governo e sem esperança. A cidade se transforma em uma selva moral, e Bruce precisa provar que o símbolo ainda tem valor, mesmo quando o sistema cai. Falar do Batman pra mim é um prazer imenso. Eu sou fã desde 1989. Eu tinha 9 anos e fui surpreendido com um filme que me deixou hipnotizado. Eu morava no interior de Minas, fui para São Paulo a viagem com meu pai. Meu pai me prometeu me levar ao cinema para me mostrar como era um cinema de verdade em São Paulo. E o primeiro filme que nós assistimos foi o Batman do Tim Burton. E no dia seguinte meu pai perguntou: olha, podemos assistir um outro filme, qual você quer assistir? Sem pensar duas vezes eu quis assistir Batman novamente. E ali, sem dúvida nenhuma, surgiu uma paixão que, enfim, se estendeu por décadas. Hoje eu tenho os meus 45 anos, sou um colecionador e um admirador e fã do Morcegão. E falar das grandes sagas do Batman também me deixa muito feliz, porque eu sou apaixonado por Terra de Ninguém, né? Mas antes de Terra de Ninguém nós tivemos uma saga muito famosa, que foi A Queda do Morcego, que ela surgiu um ano depois da morte do Superman. Então eu acredito que tentaram fazer com Batman o mesmo impacto
que houve com o Superman e toda a construção para que chegasse até aquele momento em que o Bane quebra a coluna do Batman, para mim é o ponto alto dessa saga. É o Bane usando a inteligência para cansar o Batman. Ele sabia que no mano a mano era impossível vencer o Batman. Por mais que ele usasse a droga veneno, ele não ia conseguir vencer o morcego. Então a tática que ele usa é cansar o Batman. Ele solta os vilões do Arkham na cidade e o Batman vai ficando cada vez mais cansado, e aí sim, na covardia, ele pega o Batman já cansado e quebra a coluna do Batman. Então o que vem na sequência dessa saga é um Jean Paul Valley que substitui o Batman e não dá conta do recado. Sinto muita falta da Bat-família nesse momento, apesar de que o Dick Grayson depois, né, ele substitui o Batman, ele ajuda a derrotar o Bane, mas A Queda do Morcego é uma saga muito famosa, talvez tenha se estendido um pouco mais do que deveria, mas ela era uma saga muito clássica, mas o ponto alto não é o desfecho, não é o meio, é o começo. É esse Batman cansado enfrentando um Bane muito audacioso, muito astuto e também, por que não, covarde, né? Mas, falando da saga que eu mais gosto, até tenho aqui para mostrar, essa aqui é a parte da Queda do Morcego, tá? A Queda do Morcego, essa aqui é a saga da Panini, que foi recentemente publicada, tem vários formatos, eu tenho desde o formatinho, eu só não achei aqui para mostrar para vocês, mas essa aqui foi a última publicação, eu acho que ainda dá para correr atrás quem quiser, né? E ao longo dessa era, pessoal, artistas e roteiristas deixaram marcas profundas no Batman, no Cavaleiro das Trevas. Chuck Dixon, Doug Moench, Jeff Loeb e Tim Sale redefiniram o noir em histórias como O Longo Dia das Bruxas e Vitória Sombria. Já em 2010, Scott Snyder e Greg Capullo trouxeram o terror moderno com A Corte das Corujas, revelando um segredo nas fundações de Gotham. O Batman, então, deixou de ser apenas um detetive solitário. Virou um mito urbano, uma lenda viva, uma figura que se reinventa com o tempo. Uma das coisas mais fascinantes sobre o Batman é que ele nunca é exatamente o mesmo personagem. Cada geração a gente vê que encontra o seu próprio Batman. Para algumas pessoas ele vai ser o maior detetive do mundo, estratégia que sempre está 10 passos à frente dos inimigos, um mestre da investigação. Ele é o mais inteligente que existe do mundo. E para outras pessoas ele acaba sendo um guerreiro, é um combatente extremamente treinado, o corpo dele é virado em músculos, ele acaba enfrentando criminosos, mafiosos, até ameaças que pareciam impossíveis dentro de Gotham City. E para muitos fãs ele é algo ainda mais profundo, ele é um símbolo psicológico. Porque, diferente de muitos heróis, o Batman não nasce com poderes, né? Na realidade, ele nasce um humano comum, ele tem seus traumas e acaba se tornando um herói. Ele não veio de outro planeta e ele não sofreu um acidente científico, não recebeu habilidades sobrenaturais. Bruce Wayne é apenas um garoto que passou por uma tragédia inimaginável, perdeu os pais diante dos seus olhos, né? Bem na sua frente, e mais uma vez, com essa dor que geralmente destruiria o ser humano, ele acabou transformando o seu trauma numa missão incrível. E ele representa exatamente a superação. Ele é um homem comum que decide não aceitar a injustiça desse mundo. Mesmo sabendo que talvez ele nunca consiga vencer os seus inimigos completamente, ele tem um objetivo, que é proteger, salvar, guiar o mundo, e talvez por isso o Batman continua sendo relevante décadas depois da sua criação. Porque, no fundo, né, todo mundo sabe que ele representa muito mais do que a gente pode imaginar. Que o Batman, ele transcende a nossa percepção, seja de herói,
seja de vilão, seja de qualquer personagem fictício que a gente já tenha conhecido. O Batman, pra mim, não importa a geração, não importa quantos anos passem, as pessoas vão ver, vão aprender, vão conhecer, vão gostar e admirar tudo o que ele fez. Então por isso que cada geração, dependendo do mundo atual, se apega a um detalhe específico, mas por incrível que pareça, o Batman sempre continua atualizado. A partir dos anos 90, o Batman ultrapassou os quadrinhos e dominou as telas, se tornando o herói mais reconhecido do planeta. Em 1989, Tim Burton reinventou o personagem com estética gótica e atmosfera expressionista. Michael Keaton deu ao herói um olhar perturbado e Jack Nicholson criou um Coringa lendário. O filme arrecadou mais de 400 milhões e transformou o Batman em um fenômeno global. O Batman é sem dúvida um dos personagens mais duradouros e icônicos de toda a cultura pop mundial. E o motivo por trás dessa longevidade é fascinante. Cada nova geração que surge parece encontrar o seu próprio Batman, aquele que melhor reflete os anseios do seu tempo. Ele funciona como um mito moderno que se adapta perfeitamente aos medos e às esperanças de cada época específica, desde as cores vibrantes e o humor de Adam West nos anos 60, até o realismo visceral e sombrio que a gente vê nos cinemas hoje. O Cavaleiro das Trevas nunca parou de evoluir. Isso prova que a sua essência é universal e imutável, mas sua forma é fluida, capaz de se moldar ao que o público mais precisa naquele momento. Para alguns, o Batman é, acima de tudo, o maior detetive do mundo. É a versão que foca no intelecto, na dedução e na mente como arma mais poderosa. É o Batman que resolve crimes impossíveis e antecipa cada passo dos seus adversários. Para outros, ele é um guerreiro implacável. É a força da natureza que atravessa paredes, o símbolo da resistência física e tática que não recua diante de nenhum exército. Essas facetas, o cérebro e o punho, alternam o protagonismo dependendo de quem conta a história, mas ambas são partes fundamentais do que ele representa. Vimos o Batman de Adam West refletir o otimismo e o camp dos anos 60. Vimos o Batman de Michael Keaton trazer o gótico e o mistério nos anos 80. Christian Bale nos deu o Batman do realismo pós 11 de setembro. O Robert Pattinson trouxe um herói cru, focado no trauma e na investigação. Cada um desses retratos diz tanto sobre nós quanto sobre o personagem. A gente molda o Batman para que ele lute batalhas que mais nos assustam em cada momento da história. Mas no fundo, independentemente da versão, o Batman sempre representa o mesmo conceito fundamental: o homem comum que decide enfrentar o impossível. Ao contrário do Superman ou da Mulher Maravilha, Bruce Wayne não tem poderes divinos, ele tem apenas a sua boa vontade, seu treinamento e a sua recusa em aceitar a injustiça. Ele é a prova de que a disciplina e o propósito podem elevar um ser humano a um nível de deuses. Quando ele encara o Coringa ou a própria Liga da Justiça, ele está nos dizendo que a gente não precisa de superpoderes para fazer a diferença. Por tudo isso, o Batman é um herói que nunca envelhece de verdade. Ele é a personificação da nossa capacidade humana de transformar a dor profunda em um poder construtivo. Ele serve como lembrete constante de que, mesmo nas noites mais escuras e sem esperança, um único homem, com a vontade certa, pode acender uma luz que guia todos os outros. Seja você um fã do detetive intelectual ou do guerreiro implacável, o Batman é o herói que nos mostra que o impossível é apenas algo que ainda não foi enfrentado com a dose certa de determinação e preparo. Enquanto houver injustiça no mundo, sempre haverá um Batman surgindo das sombras para cada um de nós. Ele é o herói que não merecemos, mas é o herói que sempre vamos precisar. Pessoal, mas nem tudo são flores na vida do Batman. Em 1997, Batman e Robin, de Joel Schumacher, levou o herói ao limite do exagero colorido e superficial. O fracasso foi tão grande, mas tão grande, que congelou a franquia por quase uma década. Mas aí veio a redenção. Em 2005, Christopher Nolan reviveu o mito do Batman, com Batman Begins, iniciando assim uma trilogia que redefiniria os conceitos de realismo nos filmes de super-herói. E Christian Bale se tornaria
o Batman definitivo para essa geração. Então, gente, a coisa do mito, né, que você só nasce daquilo do sacrifício, do que o Batman sofreu, né, a vida inteira, assim, dele perder os pais tão novo, de uma maneira tão trágica. E isso foi que nasceu o mito do Batman, foi aí que nasceu essa vontade dele de ajudar as pessoas, né, porque ele é gente, eu acho fascinante a história do Batman, fascinante, porque mais uma vez, ele é um cara que tinha tudo pra fazer o mal. E não só a vontade, talvez, se ele fosse uma pessoa ruim, mas ele tinha o poder de fazer o mal para outras pessoas. Mas ele deixou isso de lado e pegou o sacrifício dele, pegou tudo que ele passou e transformou em ajudar as outras pessoas. Então eu acho isso fascinante. Eu acho, por mais assim, gente, eu já assisti os filmes do Batman, né? Eu nunca li quadrinhos do Batman e tal, mas a gente já vi vídeos comentando de alguns quadrinhos, né? Já vi entrevistas de diretores de filmes, né? O Tim Burton falando lá do primeiro Batman e tal. Então, assim, eu não sou a maior especialista em Batman, não. Mas o pouco que eu conheço dele, pouco não, né? Vou dizer que eu já assisti os filmes e tal. Mas o que eu conheço do Batman é fascinante. Eu imagino você que lê quadrinhos, né? Você que tem mais experiência que eu aí, né? E o Batman, ele tem isso, né? Ele tem... tipo assim, a gente pensa... e se fosse eu faria também isso? Eu usaria meu tempo livre, eu usaria o meu poder, eu usaria o meu dinheiro. Eu tenho muito dinheiro, eu posso gastar só comigo, fazer as coisas só pra mim. Eu pegaria pra ajudar outras pessoas? Qualquer pessoa faria o que o Batman fez? Não, não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. Muitas pessoas, aliás, se revoltariam. Usariam o dinheiro dele pra ser o opressor, entendeu? Que agora eu posso e tudo e tal. E ele usou tudo dele, tudo que ele podia para fazer o bem. Isso é maravilhoso, gente. Isso é um ensinamento para a vida. Eu acho, assim, que muitas histórias, não só em quadrinhos, não só em filmes, né, em séries e tudo, a gente pode levar para nossa vida. E o Batman, ele é um ensinamento total do que a gente pode levar para nossa vida. De pegar uma coisa, uma tragédia que aconteceu com você e você fazer de tudo para que enquanto você viver, pelo menos as pessoas que você conhecer, elas não passarem por isso. Então, ajudar aquelas pessoas para que elas também não passem a mesma tragédia que você, ao invés de você querer fazer com outras pessoas, né? Então é isso, gente. Eu amo o Batman, eu acho ele maravilhoso. Mais uma vez, ele é meu herói favorito. Eu acho ele sensacional, a história dele. E é isso, maravilhoso. Obrigada, valeu. Em 2008, o Cavaleiro das Trevas elevou o gênero a outro patamar. Com o Coringa de Ledger, o caos ganhou rosto, e o mundo percebeu que o Batman não era mais apenas um personagem de HQ. Ele era cultura global. O filme ultrapassou 1 bilhão e influenciou toda a narrativa cinematográfica moderna. Em 2012, o Cavaleiro das Trevas ressurge e encerrou a trilogia com um tom quase mitológico. O Batman, o homem, desaparece, mas o símbolo, meus amigos, permanece eterno. E com o tempo, pessoal, o Batman se multiplicou. Surgiram novos mundos, novas versões, novas pessoas a vestirem o manto. Ben Affleck trouxe um herói cansado, velho, brutal, moldado pela perda, pela guerra. Já Pattinson trouxe o detetive sombrio, introspectivo, mais próximo das raízes noir. E nas animações, o legado continuou vivo. O herói ganhou vozes e estilos diferentes, mas a essência nunca mudou. O multiverso se tornou o espelho dessa versatilidade. Um lembrete de que o Batman não é apenas um personagem. Ele é uma ideia que se adapta, se reinventa e sobrevive. Mas falando de Terra de Ninguém, aí sim é a minha saga queridinha. Eu acho Terra de Ninguém incrível, porque ela também é longa,
talvez por isso tenha afastado um pouco pessoas que não têm o hábito de ler Batman. Não é igual uma Piada Mortal que você senta ali e meia hora mata, ou o Cavaleiro das Trevas também, que é relativamente curta, são 4 edições. Mas a Terra de Ninguém, ela começa com um terremoto, é um desastre natural, e Gotham fica tão destruída nesse terremoto que o governo americano simplesmente ele desiste da cidade. Ele dá um prazo para a população sair, quem quiser, mas quem ficar em Gotham não faz mais parte dos Estados Unidos. É uma terra de ninguém, literalmente. E no começo de Terra de Ninguém, não temos o Batman em Gotham City, porque o Bruce Wayne está agindo nos bastidores, tentando convencer o governo americano a voltar atrás da decisão de abandonar a cidade. Então nós temos o começo de Terra de Ninguém com a Bat-família atuando. E isso causa uma decepção muito grande, por exemplo, no comissário Gordon, que fala: cadê o Batman? Por que o Batman nos abandonou? E aí os vilões de Gotham, eles quebram bairros, cada um cuida de um bairro, assim como nós temos um bairro que ainda a polícia consegue manter a ordem e ali ela mantém a maioria dos habitantes que não deixaram a cidade. E depois de um tempo o Batman volta. O Batman não conseguiu convencer o governo americano, ele volta para salvar Gotham. E essa volta do Batman a Gotham City, essa primeira conversa que ele tem com o Gordon é uma conversa emocionante. É uma conversa que acontece no quintal do Gordon. Eu lembro que tem uma fogueira e aí o Batman ele chega a tirar a capa para revelar o seu rosto pro Gordon num voto de confiança, né? Ele tentando convencer Gordon: confia em mim. Eu tive os meus motivos para não estar aqui no começo da Terra de Ninguém, mas eu tô de volta, eu preciso da sua ajuda, vamos reconquistar a cidade. E o Gordon não se vira para aquele Batman sem capuz e fala para ele o seguinte: se eu quisesse saber quem você é, eu já teria feito isso há muitos anos. Cara, é muito emocionante, é muito legal. E o desfecho da Terra de Ninguém é algo incrível. Talvez, para mim, é o melhor momento do Batman de todos os tempos, porque você mostra a relação dele com o Gordon, uma relação quase paterna. Você vê a insanidade do Coringa, o que o Coringa é capaz de fazer com bebês, e você vê o Batman disposto a quebrar o seu juramento de não matar. Tudo bem, ele não seria ele a matar, mas ele não iria impedir o Coringa, ele não iria impedir o Gordon de matar o Coringa, porque é uma saga muito antiga, eu não vou entrar nos mínimos detalhes, mas existe um assassinato, o Gordon desesperado, o Coringa cínico, o Gordon chorando, o Batman emocionado, você vê aqueles olhinhos brancos do Batman assim emocionado, o Batman não sabe o que fazer, ele vira pro Gordon e fala: Gordon, eu não vou te impedir. Ou seja, olha a que ponto o Batman chegou. Eu não quero entrar em detalhes aqui, porque por mais que seja uma história muito antiga, eu acho que vale muito a pena quem não conhece correr atrás. Eu sou tão apaixonado por essa obra, tão apaixonado, que eu fiz inclusive uma loucura de comprar isso aqui nos Estados Unidos. Isso aqui é um CGC, para quem não conhece, é um item de colecionador. Ele pega a edição, ele lacra a edição, ele dá uma nota para a edição, nota 9.4 significa que é quase perfeita, a máxima nota seria 10. Isso aqui é a última edição de Terra de Ninguém. Isso foi publicado pela Panini. Inclusive, eu posso dizer que eu comecei a ser colecionador com Terra de Ninguém. Exatamente essa edição aqui, ó, a saudosa saga Premium da Abril. Aqui não começa a Terra de Ninguém aqui, tanto é que eu tive que correr atrás de alguns formatinhos da editora Abril, mas formatinho porque isso aqui também é Abril, tá? Isso aqui é antes da Panini. Ela começa esse formato já com a Terra de Ninguém em andamento. Você pode ver aqui na primeira página, olha, tem um mapa de Gotham City. Cada corzinha dessa é um vilão que toma conta. Então, assim, eu comecei a ser colecionador com Terra de Ninguém. E pelo impacto que o final de Terra de Ninguém causou em mim, aquilo me mostrou que quadrinhos não era coisa de criança. Por mais que era óbvio isso, na minha cabeça ainda tinha um pouco de preconceito dos amigos. Ah, o Newton eu tava na faculdade, lendo o gibizinho.
entre uma aula e outra, eu ia lá, ó, destrinchava as minhas premiums da Abril. E eu lembro que eu ouvia comentários de que isso é coisa de criança. Cara, isso é o suprassumo da nerdice. Eu sou apaixonado por quadrinhos, sou apaixonado por Batman, e eu deixo do fundo do meu coração a recomendação de que quem não conhece Terra de Ninguém, vá atrás. É fantástico. E hoje, o Batman é uma síntese de tudo que veio antes. Ele é o detetive da Era de Ouro, o justiceiro da Era de Prata e o símbolo da escuridão da Era de Bronze. E o herói multifacetado da Era Moderna. Ele transcendeu gerações, mídias e ideologias. E no meio do caos contemporâneo, entre algoritmos, crises e incertezas, ainda há algo profundamente humano em vê-lo erguer-se, mesmo quando tudo parece ruir. O Cavaleiro das Trevas é mais do que um personagem. É um espelho, um reflexo da dor, da coragem e da dualidade humana. Desde 1939, ele enfrentou mafiosos, deuses, alienígenas e demônios. Mas o seu maior inimigo sempre foi o mesmo, o próprio medo. E é isso que o torna eterno. Batman é um mito moderno. É a prova de que até o mais frágil dos homens pode se tornar algo imortal quando se recusa a ceder. Das sombras ele se reergueu e nas sombras continua vigiando, não por glória, mas por necessidade, porque enquanto existir o medo, haverá um Batman. O Batman é um reflexo do nosso próprio tempo. Cada geração o reinventa conforme suas próprias sombras. E talvez essa seja a genialidade do personagem, de que não representa apenas a justiça, mas que representa a persistência, a consistência, a capacidade de cair, se reconstruir e continuar lutando, mesmo quando o mundo parece estranho. Fala, Gera, tudo bem? O Batman é o lembrete de que o herói nem sempre brilha. Às vezes, ele só precisa existir, mesmo na escuridão. Bom, meus amigos, o que falar do nosso querido Homem-Morcego, o Cavaleiro das Trevas, né? Eu sou um pouco suspeito pra falar dele, porque é um personagem que eu gosto muito. Mas o personagem evolui, mas o que nunca muda nele é a sua humanidade. O Bruce Wayne é falho, mas é exatamente isso que o torna tão real. Batman Forever. Pra mim, o Batman é o herói definitivo. Não por ser invencível, mas por se recusar a desistir. Ele não é o mais forte, é o mais determinado. Quando pensamos em heróis modernos, o Batman é a régua que define o limite entre o humano e o lendário. O Batman, mesmo sem poderes sobrenaturais, para mim, ele sempre me inspirou e mostrou que não precisa deles para fazer o que é correto ou tomar a decisão certa, mesmo diante de várias adversidades. O Batman possui um senso de justiça inabalável para mim. Então, ele representa assim o que é ser um herói de verdade. Independente de qualquer época, de qualquer momento, ele sempre transpareceu para mim uma pessoa com valores e convicções muito inabaláveis. Mesmo sem poderes nenhum, ele nunca desistiu diante de qualquer adversidade. Então ele sempre vai ser uma régua de herói moderno, de herói que inspira, de herói que faz a coisa certa. Tem muitas pessoas que nem acham o Batman um herói, acham ele um anti-herói. Mas para mim ele sempre foi o que define ser um herói. Ele tem as convicções e os valores, ele é fiel aos seus valores e às suas convicções. O Batman pegou a sua dor pessoal, que foi a perca dos seus pais, e transformou essa dor num propósito.
Esse propósito, eu diria que boa parte dele é causar dor também. Dor e medo no coração dos inimigos de Gotham. Nos inimigos dos cidadãos de bem. Nos inimigos das pessoas que só querem viver a sua vida tranquilamente em Gotham. Mas que não podem devido ao alto nível de decadência moral, ao alto nível de criminalidade, ao alto nível de corrupção. Como disse certa vez Amanda Wallace, a cidade precisa de um Batman, o mundo precisa de um Batman. E talvez seja por isso que ele continuará relevante, enquanto houver histórias a serem contadas e sombras a serem vencidas. No fim, o Batman não pertence só a DC. Ele pertence à humanidade. Fala aí, galera. Aqui é o João do canal Nerd Ruivo. Estudar o Batman é estudar o próprio conceito de herói. Ele não é um deus, é um homem. E isso muda tudo. Porque, afinal, eu tenho uma pergunta pra vocês. Se ele é apenas um homem comum, por que nenhum vilão quis, como se diz, procurar saber quem é o herói por trás da máscara? Saber qual é a identidade secreta dele? E eu tenho essa resposta. Afinal, todos já sabem. Mas por que ninguém revela isso para o mundo? Simples. Porque Bruce Wayne é o disfarce dele. E ele só se contém porque ele tem o disfarce de Bruce Wayne, o playboy milionário. E se os vilões revelarem sua verdadeira identidade, imagina como seria o Batman sem ter nada a perder. Eu acho que mudaria tudo. É por isso que ninguém revela a identidade dele. Porque o Batman, ele é perigoso se ele não tiver a identidade de Bruce Wayne. E valeu pelo convite, galera da Geraldo Nerd. Tamo junto. Valeu, fui. Nem outro personagem espelha tão bem o tempo em que vive. O Batman, ele é um ícone da cultura pop. Né? Se nós pararmos para pensar na nossa infância, na nossa adolescência, até mesmo na idade adulta, né? Para nós aí que nascemos, pelo menos, né, a partir da segunda metade da década de 50, ali, né, do século XX, da segunda metade do século XX, melhor dizendo, né, é muito difícil pensar numa pessoa, mesmo os mais velhos até os mais novos, que não tenha tido contato com o Batman, né? Meu filho tem contato com o Batman, são brinquedos do Batman, roupas do Batman, né? Eu, como um apreciador de histórias em quadrinhos também, sempre com muito conteúdo do Batman, né? As obras-primas do Frank Miller, né? Com o desenho do David Mazzucchelli, também obras de Alan Moore. O Batman sempre foi um personagem muito, muito presente e com certeza aí pautou, né, a cultura de uma maneira bem efetiva, né? Então isso fica evidente para todo mundo que é fã desse personagem, seja em qual mídia for, videogames, histórias em quadrinhos, cinema, televisão. O símbolo do morcego ele é universal. Você não precisa de conhecer os quadrinhos para entender o que ele representa. Cada autor deixou um fragmento de sua própria alma em Gotham, e juntos eles deixaram algo maior do que qualquer história isolada. Eles criaram uma mitologia rica e complexa, com muitos elementos e nuances, né, que nos transportavam para esse universo, esse mundo de realidade fantástica, onde tudo é possível, e onde experimentamos todo tipo de narrativa, seja aventura, ação, suspense, terror, ficção científica, noir, estilo noir, policial, investigativo e, por que não, até comédia. Bom, a genialidade do Batman é que ele cresce junto com o público e ele também amadurece conosco. Exatamente isso. O Batman é um personagem fascinante porque ele evolui ao longo do tempo e se ao longo do tempo acaba refletindo as mudanças na sociedade e nos eleitores que assistem ele e se inspiram também nele. E assim refletindo mudanças na sociedade, entendeu? E é um herói que se adapta em reinventar e praticamente mantendo uma essência, né? A sua essência, a grande essência, ao longo do tempo. Cada característica do Batman
vai fazendo que ele se adapta em diversos personagens, diversos vilões também, e fazendo isso cativa quem está assistindo. E isso é um espelho de nossas próprias inspirações. Às vezes a gente está com dificuldade e quando assiste um filme acaba se inspirando naquela dificuldade que a gente está tendo no momento ou futuramente, e acaba fazendo que acaba dando um suporte, uma ideia, uma inspiração para depois. E além disso, o Batman também é um personagem complexo e multifacetado, com uma psicologia, com profundidade, né, no personagem, de inspiração para quem está assistindo. É uma história que fica rica em diversas inspirações com ele, e também acaba dando um up nas histórias e nos filmes que ele tem, até em desenho também. Isso permite que o escritor e o artista explorem temas diferentes, criando histórias e inspirações. Fazendo isso, acaba sendo emocionante e trazendo ele num ponto mais elevado, digamos assim. Boa noite, gente. Queria falar rapidinho a minha parte, a minha contribuição singela nessa sequência maravilhosa de vídeos sobre o Batman aqui da Geraldo Nerd. O meu trecho diz assim: o Batman é o ponto de equilíbrio entre mito e humanidade. E é exatamente isso que o torna eterno. Acredito que essas palavras falam por si só, Ele é parte de uma trindade, onde 2 são super-heróis, com poderes, superpoderes. O Batman não tem superpoderes, mas ele é incrível, ele é um mito por si só, ele é o ápice da evolução humana, e compõe uma trindade de supers. Acho que só isso é motivo suficiente pra gente falar dele com entusiasmo, com admiração. E eu entendo as pessoas que se espelham nele e que o tem como o seu super-herói favorito, mesmo ele não sendo super. Ainda assim, ele é incrível, ele é maravilhoso. E eu espero que vocês estejam curtindo essa saga maravilhosa também do Gera. Beijo, Gera, obrigado por me permitir fazer parte desse momento único, Tchau, tchau, gente. É isso aí. Poucos personagens enfrentaram tanto sofrimento e ainda assim escolheram lutar. Isso é o que o torna inspirador. Em tempos de heróis descartáveis, o Batman continua relevante, porque nunca foi perfeito. O mito do Batman é sobre o controle sobre o que acontece quando tentamos dominar o caos e o que o caos faz conosco. No fundo, nós somos Batman, nossos medos, nossas culpas, nossas esperanças, por isso que ele nunca vai morrer. E aí, fala galera, beleza? Matheus Silva na área, Dropcast chegando aqui para participar disso que está sendo um projeto muito bacana. E eu tô aqui com a ideia de falar alguma coisa sobre Batman. E eu vou partir exatamente do que está proposto aqui pelo Gera, que é o seguinte: se o Superman é a esperança, o Batman é a coragem, os dois se completam? Será, meus amigos? Bom, tentar ser rápido e sucinto nessa ideia toda. Eu entendo os dois como antagonistas do bem. Um não vive sem o outro, mas o meu ponto principal aqui é o Batman. Mas pra gente tratar de Batman, a gente tem que falar do que envolve tudo isso, que chama-se Gotham e Metrópolis. Uma é cinza, é escura, é chuvosa, e a outra é clara, limpa e gostosa. Então, assim, a gente trata já os estereótipos de onde esses caras estão. O Superman é a esperança, ele é claro, ele é vívido, e o Batman, ele é o caos necessário. Então, os dois se completam? Sim, se completam. Mas nessa ideia, eu prefiro tratar muito mais do Batman para que esse complemento aconteça. Porque o Superman, ele é o que seria a ideia da divindade.
Ele é a figura messiânica, entenderam? Ele tá ali para isso. O Superman, ele funcionaria em Gotham como o cara que estaria lá para fazer o serviço de super-herói, mas ele não funcionaria em Gotham para ser o herói de Gotham. E isso, quem faz é o Batman? Não. O Batman faz às vezes lá de quê? Do vigilante. O Batman faz esse cara que ele tá numa linha tênue de ser mais louco do que os loucos que ele caçam. É um cara que foi ferrado na história dos pais, é o cara que teve uma criação em várias mídias contadas de formas diferentes, mas tipo assim, a ideia principal é que ele cresceu aprendendo a apanhar para se tornar quem ele é, usando o maior medo dele, é o que tá no cerne, né, que é a ideia do morcego e tal. Então a gente tem várias coisas do Batman ao longo da história, mas nos últimos anos o que pega é isso, o Batman é esse cara que foi retratado em Gotham, tratando das coisas de Gotham. A única vez que a gente tira o Batman de Gotham é quando o Ben Affleck assume o papel de Batman, que é naqueles filmes do Zack Snyder, que, cara, teve seus problemas, teve vários problemas. Eu não gosto de muita coisa, eu não gosto. Mas ali a gente nunca teve um Batman, não nos prepararam aquele Batman. A gente tem Batman lá de 66, como já foi dito aqui, a gente tem Batman dos anos 80, tem Batman dos anos 90, tem as animações, tem os quadrinhos, tem tudo. Só que esse Batman mais atual, antes do Robert Pattinson, é um Batman que a gente já conhece, ferrado das ideias, que a gente não vê um passado dele, a gente só tem uma ideia do que poderia ter acontecido com este cara, e a gente coloca ele já numa trama Liga da Justiça, enfrentando coisas, ameaças que vão acabar com o mundo. Por isso que eu acho que não foi muito bem desenvolvido e não ficou legal. Esteticamente, para mim, o Batman do Ben Affleck é um dos melhores. A melhor cena de luta, a melhor cena de assalto, de ação do Batman tá no BVS. A única coisa que presta que é quando ele vai lá salvar a Marta. Então, assim, eles se completam? Sim. Dentro desse universo do Snyder, não. O Batman é melhor dentro desse universo do Snyder. Talvez nas outras coisas a gente possa tratar o Superman com uma leve superioridade pela questão do super-homem, do super-herói. Mas eu vejo o Batman muito mais como esse cara de ele ser o mal necessário. O Batman é o cara que vai dizer um não. O Batman é o cara que vai... é o que a gente sempre brinca, né? O Batman tem um plano para todos da Liga da Justiça. Então, assim, se qualquer um daqueles meta-humanos superpoderosos, incluindo o Superman, sair da linha, ele tem um plano. E o Batman é só um cara. É só um cara meio ferrado das ideias com muita grana. Se eu tivesse muita grana, eu seria o Batman? Não. Mas eu poderia ser ferrado das ideias. Então, assim, o Batman, ele é isso, cara. Até na forma da gente comunicar e explicar e tratar do Batman é difícil, porque cada um tem uma visão diferente. Pra mim, o Batman é, sim, o melhor super-herói dentro desses universos, dentro desse universo da DC. O Superman, pra mim, é um cara que eu sempre gostei, curto pra caramba, gosto demais. Mas o Batman tem essa coisa que a gente, no fundo, a gente pensa, dava pra fazer. Não, tô brincando, não vão botar uma roupa e sair querendo caçar vagabundo na noite, é que vocês vão se dar mal, tá? Mas é isso, espero poder ter contribuído com a minha ideia e dizer que sim, o Batman é incrível, o Batman é um dos melhores personagens da cultura pop, os melhores super-heróis da cultura pop, com certeza, de todos esses anos aí que a gente tem de super-heróis nos quadrinhos, no cinema, nas séries, na televisão e tudo. Certo? Valeu, gente. Muito obrigado pela parceria e tamo junto. Até o próximo. Toda geração precisa do seu próprio morcego, um reflexo das sombras do seu tempo. O Batman nunca foi só um homem usando capa. Nunca foi só um rico excêntrico, vestido de preto, descendo a porrada em criminosos. O Batman é uma resposta, uma reação, uma consequência. Ele nasce exatamente quando o medo toma conta das ruas, quando a cidade apodrece, quando as instituições falham, quando o crime deixa de ser só um problema e passa a ser parte da paisagem. Gotham, por sua vez, nunca foi apenas uma cidade. Gotham é um espelho, um retrato exagerado, mas assustadoramente próximo de tudo aquilo que a sociedade tenta esconder debaixo do tapete. Corrupção, violência, caos, desespero, trauma.
E é justamente desse lugar que o Batman surge, não como alguém que venceu a dor, mas como alguém que aprendeu a caminhar junto com ela e fazer dela o seu trunfo, a sua arma mais mortal. Bruce Wayne, senhores, viu o mundo quebrar ainda muito criança, viu o horror de perto, viu a segurança desaparecendo em segundos, e desde então passou a carregar dentro de si uma ferida que nunca cicatrizou por completo. Só que diferente de muita gente que seria destruída por isso, ele transformou a própria dor em propósito. O morcego não é só um símbolo de medo para os criminosos. Ele também é o símbolo de um homem que decidiu encarar aquilo que o mais assombrava. Por isso, o Batman funciona em qualquer geração, porque toda época tem seus próprios monstros. Às vezes esses monstros usam armas, às vezes usam terno, às vezes sorriem na televisão, às vezes governam um país inteiro. Mas todos eles tentam manipular. E é aí que surge o Batman, o nosso herói. Batman é o herói que o sistema precisa. O legado do Batman é o legado da persistência. A lembrança de que, mesmo no escuro, sempre existe uma luz. Num ambiente como Gotham City, que é um ambiente sujo, cheio de bandidos, né, e o próprio Batman normalmente atuando pela noite para causar medo, né, nos seus inimigos, sempre dá aquela sensação de um clima sombrio, né? E a luz é o Batman atuando em busca da justiça, que ele desperta esperanças ao seu legado, né? A todos os Robins, né? A Batmoça, né? Que cria uma legião de fãs, de heróis, né? Que dão continuidade ao seu trabalho. A minissérie mostrou que o Batman é mais do que um herói, é um fenômeno cultural que atravessa eras. No fundo, o Batman somos nós, com os nossos medos, nossas culpas, nossas esperanças. E é por isso que ele nunca vai morrer. E sabe uma coisa que sempre me inspirou no Batman? Que para ser um herói, nem sempre precisa ter poderes, e sim grana. Brincadeira. Às vezes basta coragem para encarar a própria escuridão. Então não temam. Enquanto tiver alguém disposto a enfrentar o próprio medo, o Cavaleiro das Trevas viverá. Bruce Wayne poderia ter feito qualquer coisa com a fortuna que herdou. Poderia ter aberto uma rede de spas em Gotham, poderia ter passado a vida em iates viajando pelo Mediterrâneo, bebendo champanhe, mandando cartões postais irritantes para os amigos. É o que eu teria feito, pelo menos. Poderia ter investido em startups de tecnologia com nome sem sentido e virado um bilionário ainda mais bilionário. Poderia, sendo honesto, ter simplesmente relaxado. Mas não. Bruce Wayne olhou para a própria dor, olhou para a escuridão de Gotham, olhou para os morcegos que saíam voando de dentro de uma caverna no quintal da mansão e pensou: é isso, eu vou virar esse bicho. E ali nasceu uma das lições mais estranhas, mais dramáticas e, no fundo, mais humanas da história do entretenimento. Você pode transformar o seu trauma em propósito, mesmo que esse propósito envolva um capuz e orelhas pontudas. O Batman não tem superpoderes, e isso é o que todo mundo fala, e todo mundo fala porque é profundamente verdadeiro e ao mesmo tempo completamente assombroso quando você para pensar. Sem laser dos olhos, sem voar, sem escudo mágico, sem ser um deus nórdico com cabelo bonito. O que ele tem é treino, disciplina, inteligência, uma caverna muito bem decorada, vamos combinar, e uma quantidade absurda de cinturões com compartimentos. Ou seja, ele é essencialmente um ser humano que decidiu se recusar a aceitar os próprios limites. E quantas vezes na vida a gente se convence de que os nossos limites são definitivos? Que não dá, que é tarde demais, que a gente não tem superpoderes certos, que a gente não nasceu no planeta certo, que a gente não tem a caverna certa. Bruce Wayne perdeu os pais, cresceu carregando um peso que poderia ter destruído o cara completamente. Em vez disso, ele canalizou tudo numa missão, numa identidade, num legado. Eu não estou dizendo que você precisa sair por aí de capote preto assustando criminosos, até porque, convenhamos, isso provavelmente ia dar ruim
de várias formas práticas e legais. Eu estou dizendo que a filosofia por trás do Batman é poderosa de um jeito que vai muito além dos quadrinhos. A ideia é simples, você escolhe quem você é. Não o seu passado, não a sua dor, não as pessoas que duvidaram de você, não as noites em que tudo parecia impossível. Você escolhe. O Batman é, acima de tudo, uma escolha renovada toda noite quando ele coloca o traje e desce para as ruas escuras de uma cidade que nem sempre merece o que ele oferece. E tem algo lindo nisso, tem algo que ressoa fundo em qualquer pessoa que já precisou se levantar depois de cair. Porque todos nós temos um pouco de Gotham dentro de nós. Um lugar escuro, complicado, cheio de caos, e todos nós temos a capacidade de ser, para nós mesmos, o herói que esse lugar precisa. Você não precisa de poderes, você não precisa de bilhões, você precisa de propósito, você precisa de coragem e talvez de um bom par de botas. O Batman sobreviveu décadas porque ele fala com algo muito real dentro da gente. Ele é a fantasia de que a dor pode virar força, de que a escuridão não precisa vencer, de que um ser humano comum, com treino, com propósito, com uma vontade de aço, pode enfrentar o impossível e sair de pé. Então, da próxima vez que a vida parecer um vilão impossível de derrotar, lembra do cara que perdeu tudo, olhou para o morcego e disse: eu vou ser esse cara agora. Se ele conseguiu, você também consegue, mesmo sem a caverna. Das sombras à lenda, de Bruce Wayne ao mito, de Gotham ao mundo. O símbolo permanece e ele continua observando. Na noite, em um beco escuro das sombras. E assim, pessoal, terminamos a nossa jornada. Das páginas amareladas das revistas em quadrinhos de 1939 até o multiverso de hoje em dia. O Batman se manteve firme, como uma ideia que atravessa o tempo. Deixamos aqui não apenas a história de um super-herói, de um mito, de uma lenda, que assim como eu, assim como você, ora precisou vestir uma máscara para enfrentar seus próprios demônios. Porque o Batman é assim. O Batman é uma pessoa como eu e você, sem superpoderes, mas que decide fazer o bem, porque é o certo a se fazer. Ele não olha e deixa passar uma injustiça. O Batman é meu personagem favorito, sempre foi e sempre vai ser, porque ele é humano acima de tudo, e ele não ultrapassa os limites para fazer justiça. Ele é o que é, por isso eu o amo tanto. Se você gostou desse vídeo, eu peço para que deixe o seu comentário. Me fala qual história, qual época faz o seu coração bater mais forte. Qual personagem que não o Batman ganhou seu coração. Se você curtiu o vídeo, compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas possam assistir e conhecer esse personagem tão fabuloso, tão magnífico quanto o Batman. E eu gostaria também de agradecer a todas as pessoas que se envolveram nesse projeto. Todos os depoimentos, todos vocês contribuíram para que as pessoas que estão assistindo aí soubessem o quanto o Batman é especial. O quanto o Batman contribuiu para tudo no mundo dos quadrinhos e no mundo dos super-heróis. O Batman é respeitado por toda a Liga da Justiça e não é à toa. O cara é foda, gente. Obrigado a todos vocês que participaram do vídeo.
E obrigado a todos vocês que assistiram. Se vocês não assistiram os episódios anteriores, vai estar aqui nos cards e também nas telas finais. O meu mais sincero obrigado a todos vocês e Batman para sempre, pessoal. Muito obrigado. Eu sou o Gera, sejam bem-vindos a Geraldo Nerd.